Boa noite, amadas. Como estamos? Maravilhosa. Se melhorar, melhora. Então, daqui em diante, a gente só vai trabalhando esse lugar aí. Se melhorar, melhora. E aí, a ideia hoje, apesar da gente ter um roteiro e tudo mais, é justamente a gente ir baixando, né, as energias, os ânimos, chegando nesse estado da presença, para a gente começar a olhar nesse lugar do interno e da confiança. Esse tema que eu resolvi trazer para vocês, ele é de uma profundidade extrema, assim, porque eu percebo o universo feminino como um todo, né? E esse lugar, ele vai chegar muitas vezes em alguns cenários diferentes para cada mulher. Então, seja numa região, num sintoma mais de trabalho, de carreira, de relacionamento, de se expor, que esse é o nosso foco maior de hoje, da gente ter esse lugar da permissão, da exposição, né? Mas também, óbvio, depois a gente vai aprofundando de como trazer isso, porque a espinha dorsal que sustenta isso é, em primeiro lugar, a nossa relação com a nossa confiança com nós mesmas, e que aí isso vai reverberar em todas as outras relações, né? Então, hoje é um encontro para a gente se abrir, conversar, ouvir, reconhecer, né, sentir, e talvez, de hoje em diante, tomar uma decisão importante, que de repente vocês vão ter insights e vão trazer ali novos movimentos para a vida de vocês. Então, passando para iniciar, que é uma alegria imensa estar aqui mais uma vez com vocês e vocês estarem aqui comigo, né? E aí a gente já vai abrir, eu vou começar aqui a compartilhar já a tela para vocês. Estão vendo, né? Então, a gente vai começar já com a nossa primeira pergunta, assim, que eu quero trazer para vocês. A vida que você está vivendo hoje, ela é proporcional à mulher que você sabe que é? Eu vou falar de novo, ó. Se quiser, até fecha os olhos, respira, se conecta. A vida que você está vivendo hoje, ela é proporcional à mulher que você sabe que é? Não ao que os outros acham, ao que você sabe. Porque é isso, né? A maioria das mulheres, eu até me incluo, né? Porque eu venho nessa caminhada, já vivi muito isso, e cada vez mais o melhorar melhora, né? E principalmente quando a gente se coloca em movimento. Mas a maioria das mulheres, elas não sofrem por falta de capacidade. A gente sabe que a gente pode, que a gente vai atrás, a gente corre, a gente estuda, né? Mas a gente acaba sofrendo num lugar em que a gente se reconhece vivendo abaixo da própria potência. Então, nesse lugar, às vezes, você para e sente, reconhece. Se essa frase, de alguma forma, faz sentido para mim, e eu sei que eu poderia estar mais à frente, o que será que nesse momento eu não estou fazendo, né, que eu poderia estar fazendo? Eu tô Vou até colocar aqui para vocês, se vocês quiserem ir escrevendo, ou deixar aqui para a gente ir, ou escrevendo para vocês, ou escrevendo no chat, para a gente ir deixando isso já, porque é diferente, às vezes a gente fala e passa, mas a partir do momento que você escreve, você também está colocando esse movimento, essa ação de escrever, de ancorar, de colocar no papel, ou de colocar aqui para a gente compartilhar, para a gente sentir juntas isso, tá? E a gente vai olhar para esse lugar e vai falar, trabalhar sobre isso, justamente para como a gente também não deixar permitir, né, que a gente se incomode com isso, ou como a gente se fortalece com esse lugar. Em que forma que a gente sustenta a nossa presença, independente do que os outros vão pensar, vão dizer, vão achar, né? Então, mulheres extremamente capazes, extremamente inteligentes, extremamente sensíveis, brilhantes e potentes, muitas vezes não conseguem sustentar a própria potência ou a própria presença na vida real. E aí a gente chega até nesse exemplo que você trouxe, né? Por questões, às vezes, alheias que interferem na forma como que a gente vai se posicionar. Então, eu vou falar um pouco menos, porque senão vai gerar uma certa inveja. Eu vou aparecer aqui e ficar um pouco mais apagada, senão eu vou criar ali uns olhares meio negativos, né? E aí, às vezes, é esse caminho da gente também se
libertar para brilhar do tamanho que a gente sabe que pode, que tem para brilhar, para se colocar no mundo, né? Porque justamente muitas mulheres potentes e brilhantes que são altamente capazes, elas não conseguem sustentar a própria potência quando se veem sob pressão. E aí essa pressão pode ser de vários ambientes, pode ser de uma situação de um chefe, pode ser de uma situação de uma exposição para um número maior de pessoas, no caso de uma apresentação, uma palestra, um evento. No caso que a Mi trouxe de exemplo, a parte do Instagram, né, das mídias sociais, que hoje a gente vê que é uma forma de... é uma vitrine viva, né? Então, é importante a gente conseguir falar, conseguir se posicionar nessa realidade que a gente está hoje. E às vezes vai ser, por exemplo, em relacionamentos, né? Que a gente vai falar um pouquinho aqui, eu vou pincelar um pouquinho disso também. Então, muitas vezes, por mais que você estudou, por mais que você sabe a sua potência, o seu brilho, o quanto que você é capaz, o quanto que você está extremamente preparada, você pode ter histórias incríveis, visão, repertório, mas às vezes, por alguma razão, você ainda se trava, se bloqueia, se diminui, né? Por conta de não sustentar essa presença, por alguma questão ao seu redor que às vezes ainda te trava. Só que é isso, o nosso crescimento, o nosso sucesso, né, o mundo, ele não vai perceber, né, perceber essa sua grandiosidade se você não se posicionar no mundo na mesma proporção. Então, isso vai aparecendo assim, justamente de formas muito concretas. Quando você não se posiciona, quando você não fala, quando você não se expõe, quando de repente você adia uma decisão importante, quando de repente você evita um conflito necessário, né? Ou aceita menos do que merece, e aqui daqui a pouco a gente vai falar sobre valor, né? O quanto que eu estou me valorizando, o quanto que eu, de repente, seja em trabalho, num contrato, numa venda, num negócio, num relacionamento, né? O quanto que muitas vezes você não ocupa esse lugar que já é seu, que já deveria ser seu, não porque você não pode, mas porque é algo interno que ainda não sustenta esse movimento em você. Então, esse lugar da nossa potência versus a nossa realidade, né? Que a maioria das mulheres vem sofrendo por a gente não conseguir, às vezes, se colocar nesse lugar. Deixa eu passar aqui para o próximo. E aí, o que acontece, né? É como se fosse assim, não é só uma impressão generalizada que a gente vai ter. Então, por exemplo, existe um dado aqui que eu estava fazendo de coleta, de pesquisa sobre esse tema, que diz que muitas das oportunidades que as mulheres têm, por exemplo, a se candidatar a trabalho, a vagas de emprego, a novas possibilidades e projetos, olha a diferença. A mulher, ela sente que ela tem que estar 100% pronta, preparada para se candidatar, enquanto que o homem, com 60% da confiança do que ele sente ali, ele já se posiciona, se candidata, se põe a cara à tapa, né? Então, se a gente vai falar disso, como que essa confiança, falta de confiança manifesta no nosso dia a dia, é justamente isso, quando a gente vai para um lugar de evitação, de retração, de não aceitação também, né? Porque aí a gente não está reconhecendo esse nosso valor, né? Então, aqui, um gráfico bem simplesinho, mas é isso. A mulher, ela precisa estar 100% se sentindo pronta para ela colocar. E aí a gente entra nesse lugar que muitas de nós, né, eu vivi isso, e eu vejo muitas amigas, eu vejo muitos clientes trazendo isso para esse lugar de preciso fazer mais um curso, preciso estudar mais um C, preciso ler mais um livro. Ah, eu vou falar no Instagram, mas antes eu preciso lavar meu cabelo, eu preciso fazer uma maquiagem. Esse microfone que eu tenho aqui não tá bom. O som. E aí, se não tá tudo 100%, a gente às vezes se paralisa, se bloqueia, não se permite, né? E o que acontece? Quanto mais a gente vai paralisando isso, mais essa nossa confiança também vai meio ficando meio xoxa, meio adormecida, né? Porque a gente espera querer que tudo esteja perfeito para a gente se colocar, se posicionar. Então, nesse caso, essas mulheres que têm esse lugar, né, da voz interrompida. Uma outra estatística diz que
mulheres são muito mais interrompidas com frequência em reuniões, em ambientes de trabalho, do que muitas vezes homens que estão ali falando, se posicionando e, enfim, estão ali trabalhando nesse lugar de sustentar a sua presença, sustentar a sua consciência, né, e confiança para se posicionar, independente do que os outros vão pensar, vão dizer. Então, aqui a gente vê que o problema, a questão não é só sobre a competência, mas sim o custo emocional que está embutido e percebido nesse lugar nosso, do feminino, nesse lugar do controle que a gente coloca sobre nós mesmas, sobre a perfeição dentro desse olhar, né? E muitas vezes dessa necessidade de agradar. Então, acaba que a gente vive um universo, de uma certa forma, um pouco mais pesado por conta disso, né? Então, muitas vezes uma mulher que ela não fala, né? Ela não fala menos porque ela não tem o que dizer. Muitas vezes ela fala menos, ela se posiciona porque ou ela já viveu na pele, ou ela já viu acontecer, ou ela aprendeu que o custo de falar pode ser muito alto. E aí a gente entra nesse lugar da exposição, do julgamento, de como vai ser recebido, do que os outros vão pensar, da imagem que eu estou passando, né? E é justamente isso que vai moldando esse comportamento. Como que a gente consegue lidar com a nossa ambição, com a nossa vontade de crescer, né, com o nosso posicionamento, com a nossa questão sobre rendas e oportunidades, porque tudo isso que a gente acha que vai travando por falta de confiança, na verdade, essa confiança que não é só mental, porque não adianta a gente ter só estudou, tem não sei quantos diplomas, leu não sei quantos livros e tá, eu sei, fiz não sei quantos cursos. Só que esse lugar da confiança, ele vai abalar também diretamente quando você entra nesse lugar da visibilidade, ou seja, se eu estou pronta para ser vista, então vai passar por outros caminhos, um emocional, um psíquico e o visual, que a imagem também muitas vezes importa, né? Como a gente se coloca, como a gente se apresenta, se você está se sentindo bem, se você está se sentindo empoderada, se você está se sentindo bonita, se você não está se sentindo tão valorizada, tudo isso, esse conjunto vai fazer essa construção, né, dessa base, dos pilares dessa confiança. E aí sim, se você tem uma reunião, uma apresentação, uma proposta, uma conversa difícil, qualquer coisa que seja, uma câmera, um palco, o seu cérebro ele não vai perguntar em primeiro lugar se você é competente, se você sabe o que você tem a dizer, se você está pronta para falar. Ele vai perguntar se é seguro. Por quê? Porque a gente tem automaticamente esse lugar da né? Da neuromentalidade que vai nos trazer um lugar de proteção. Então, o seu cérebro ele vai reagir inicialmente a essa exposição social, né? Como se você tivesse inconscientemente já interpretando isso como um risco físico real. Então, não é uma coisa que eu não sei, que eu não estou pronta. É justamente um mecanismo de defesa, um mecanismo de sobrevivência, que às vezes a gente nem quer, né? Tá falando, tá trabalhando sobre isso, mas que a gente precisa desse lugar. Com o que a gente estava alinhando, né? Quando a gente vai trazer esse lugar da exposição, se você tem uma autorregulação emocional, que o seu corpo não está alinhado, isso muitas vezes vai te impedir, né, de se posicionar, de falar, de se apresentar, ou nesses casos, né, de se colocar, porque muitas vezes eu vou estar ali preocupada com o que o externo, como que o externo vai receber. Então, quais são geralmente as manifestações que a gente sente como seria um sintoma, né? Quando o cérebro interpreta que essa exposição social como um risco. O seu corpo naturalmente ele vai entrar em defesa. Então, por isso que às vezes acontece esse lugar da voz tremer. Se a gente está falando aqui, né, que nem a Mi trouxe do digital. Às vezes a gente vai muito mais no começo, né? Se você vai já superando isso, e a gente vai falar desse lugar, dessa confiança que você se coloca em movimento e sustenta essa sua presença dali em diante, mas no início é um pouco disso. Ou até mesmo, né, uma apresentação, um trabalho, uma reunião, você vai falar, e aí a sua voz, de repente, começa a tremer, começa meio que engasgar, né? Ou se você começa a sentir um coração mais acelerado, uma palpitação, né? Eu vou só fechar seu microfone aqui que tá com silêncio, viu? Mas depois a gente, ou se quiser falar pelo chat, ou você me fala aqui que eu abro, tá?
Então, assim, aí a gente entra nesse lugar da nossa mente que trava, então dá aquele apagão, dá esquecimento. Muitas vezes isso acontece porque o seu corpo está te protegendo, querendo meio que te tirar desse lugar que teoricamente parece um risco. Então, isso é biologia, é uma sensação, é uma ativação do corpo, que é biológica, mas isso é totalmente treinável. Então, quanto mais a gente vai sustentando a nossa presença, a nossa voz, a nossa imagem, o nosso posicionamento, o quanto que a gente aparece, mais isso vai ficando fluido, né? E aí você sai desse lugar de modo de defesa, de operar em um modo de alerta, de proteção. Deixa eu passar aqui a próxima telinha. Então, nesse lugar, é justamente isso, né? Quando que a presença, quando que a gente sustenta a nossa presença, é esse lugar da gente ter a capacidade de ser você mesma, mesmo estando sob pressão. Então, vai ser num vídeo, vai ser nos stories, vai ser numa reunião, vai ser numa entrevista, vai ser numa apresentação, vai ser num evento, quem quer, né, trazer para palestras, para projeção, crescimento de trabalho, uma transição de carreira, justamente é isso, a gente conseguir lidar e sustentar a nossa confiança real no nosso dia a dia, não é muitas vezes a gente não ter o medo, o receio, não sentir aquele frio na barriga, às vezes vai suar a mão, vai acontecer alguma coisa, mas é a capacidade que a gente constrói de sustentar a nossa presença mesmo sentindo isso, tá? Então, quando a gente fala sobre isso, eu gosto muito desse lugar porque é isso, né? Tira essa coisa da confiança de um campo de performance. Ah, então só é confiante quem é assim, quem, né, quem parece forte, os padrões, né? Quem é extrovertida, né? E quem entra e impressiona, então, nossa, aquela pessoa, aquela mulher é confiante. Não, você vai se sentir e sustentar a sua confiança, permanecendo em primeiro lugar você mesma. Então, aqui entra muito desses exemplos que vocês estão trazendo, porque às vezes eu deixo de ser eu mesma para não incomodar o outro, para não ouvir o que o outro tem a dizer, que nem a Paty falou, que ela é chata, ela fala, né? Ou então, eu não posso ser eu mesma. No caso, a Miki falou que contratou uma agência, uma social media, alguma coisa. É super legal para ajudar, mas quando você for fazer os seus conteúdos, for fazer os seus vídeos, às vezes a agência quer falar, interferir, nananã. Não, eu vou sustentar, ser eu mesma, né? E nesse lugar em que a vida está me exigindo ser vista, eu vou ser eu mesma por si só, independente de quem vai dizer, quem vai ver, quem vai assistir, quantas pessoas vão ver, né? Porque aí a gente tem esse lugar da nossa autopreservação e de construção desse pilar de confiança, né? Tem um outro estudo também da Valerie Young que ela fala, né, numa pesquisa da síndrome da impostora, que mulheres altamente capazes não duvidam da própria inteligência, que muitas vezes elas questionam, e isso dói a gente ouvir, né? O direito de ocupar o lugar que conquistaram. Então, vejam a profundidade disso. Não é falta do que eu sei, do que eu não sei, se eu posso, né? As mulheres geralmente elas entram nesse lugar e se questionam: será que eu posso mesmo ocupar esse lugar? Será que eu vou dar conta de sustentar isso? Será que eu tenho o direito de ser vista assim? Né? E muitas vezes, quando a gente entra nesse lugar de será que eu mereço? Né? Então, são crenças que estão muitas vezes enraizadas ali, muitas vezes vindas de questões ali de um DNA feminino, né? No nosso DNA feminino há anos de opressão, de um patriarcado, de um controle de poder, às vezes de um controle religioso, né, ancestral, de outras eras, né, ou familiares, às vezes é isso, vem no nosso DNA. Por que que tudo isso pode ressoar vindas de várias fontes em você? Então, às vezes a gente não tem nem essa consciência, tipo, eu tenho essa crença de que se eu me expor a alguma coisa, vão achar, vão pensar. Eu não sei nem de onde veio isso, mas isso existe por várias formas, né? Anos que as mulheres vêm vivendo esse lugar. Então, é um ponto de atenção, porque isso não é que afeta só o nosso trabalho, né? Que às vezes vocês acabam trazendo um exemplo mais vivo disso. Muitas vezes afeta a nossa carreira como um todo,
afeta a nossa relação com o dinheiro, porque se a gente não se expõe, se a gente não se posiciona, a gente às vezes não cresce, né? Afeta as nossas relações, afeta justamente a nossa visibilidade, porque se eu não sou vista, já diz o ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, seja de novo nas redes sociais, seja na sua empresa, seja para os seus chefes, né? Seja aonde você tiver que ter que ser vista, esse lugar de como você sustenta a sua confiança e se posiciona, a sua presença, interfere também diretamente nas suas decisões. Então, muitas vezes eu deixo de aparecer por conta disso ou daquilo. Eu deixo de me expor por conta disso, daquilo. Então, exemplos, né? No trabalho, ele vai aparecer quando você, de repente, não pede uma promoção, quando você não consegue, de repente, pegar aquela vaga de liderança, porque em algum lugar você sente algum lugar que te deixa insegura, né? Quando você não consegue, de repente, pedir uma reunião com seu chefe para negociar o seu salário, para rever, né? Rever, às vezes férias, gente. Tem gente que às vezes fica ali travando, adiando férias, porque, né? Ai, é difícil, eu não sei, tá meio complicado aqui e tudo mais. Só que é isso, se a gente está com a nossa confiança alinhada aos nossos pilares, que depois eu vou falar sobre isso, a gente tem uma consciência e visão sobre o nosso valor e como que a gente se posiciona sobre isso, né? Então, no dinheiro, se a gente for falar da parte financeira, aí vamos supor, você tem um cliente, você cobra menos, ou você dá um desconto antes dele pedir, você já fala o preço, mas aí você já justifica, não, mas não sei o que, não sei o que, se você quiser, dá para fazer, dá para parcelar em X vezes. Às vezes a pessoa vai pagar no Pix, vai pagar à vista, né? E aí, às vezes, a gente está ali, assim, né? De repente, você vai adiar um projeto, e aí, então, vamos supor, eu tenho um projeto incrível de, de trabalhar, não sei, com mulheres, ou que nem a Paty que dá aula de inglês, né, Paty? Você está dando aula de inglês ainda? Então, né, eu tenho um projeto incrível que eu vou levar para as escolas, para não sei quem, não sei o que lá. Se a minha confiança não estiver alinhada, eu não vou conseguir colocar isso. Esse dinheiro, esse crescimento não vai chegar, né? É, evitar vender. Vamos supor, a mim, que trabalha também com nutrição, trabalho para mulheres e feminino. Eu tenho um protocolo incrível. Só que daí eu não estou expondo, eu não estou falando no Instagram, eu não estou aparecendo, as pessoas não estão sabendo. Aí vem uma cliente, mas aí eu fico meio assim de falar, de vender, de expor, né? Então tudo isso vai interferindo, vai bloqueando a gente. E aí o que acontece? O dinheiro não chega, chega menos, chega pequenininho, né? Relacionamento não é só relacionamento afetivo, que muitas vezes a gente também, né, se bloqueia em casa, né, se não se fala, não se posiciona, mas nos relacionamentos empresariais, se a gente está ali numa relação que a gente não consegue também, onde que isso aparece? Quando a gente começa a evitar um conflito, quando a gente tem algum limite frágil, então a gente não consegue muito ali, fica meio pisando em ovos, ou numa situação que a gente às vezes aceita menos do que merece, né? Então tudo isso vai reverberando nesse lugar. Sobre a visibilidade, quando que a nossa confiança às vezes bloqueia isso? Quando a gente evita câmeras, quando a gente evita, de repente, um palco. E aqui eu vou falar de palco, serve para artistas, né? Tudo bem. Eu já fui muito para o palco, mas o palco da nossa vida, né? Esse palco da nossa exposição, seja em trabalho, empresa, os relacionamentos mesmo, como que eu me exponho, né? As redes sociais. E aí, o que de repente sente, né? Que você sempre se retrai quando chega essa hora de ocupar um espaço maior, de quando chega essa hora que você sente que você precisa se expor e aí você de repente se bloqueia, né? Então, para colocar aqui, se vocês quiserem colocar no chat para a gente ir acompanhando, o que vocês sentem? Qual lugar que de repente você sente que é mais desafiador? Seja me expor no meu trabalho, seja me expor numa relação, num relacionamento, seja eu me expor num lugar que eu precise crescer o meu financeiro e eu não consigo, né? Aonde que você sente que hoje aparece mais forte isso na sua vida, no dia a dia? Em qual cenário que
que você sente que às vezes a sua confiança dá ali uma titubeada? Quando às vezes eu sinto que eu estou sob pressão, né? Será uma reunião? Será trazer um projeto novo? Será falar não? Às vezes a gente tem desafio para falar não, né? Porque a gente fica com receio do que o outro vai pensar, do que o outro vai dizer. Às vezes a gente tem, se a gente for falar de relacionamento, a gente tem medo de magoar o outro, então a gente, né, não consegue muitas vezes se posicionar. E qual que é o custo disso? Da gente viver realmente ali estagnada, comprimida, bloqueada, travada. Muitas vezes vem esse lugar da procrastinação, então eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo, né? Então, aqui, trazendo o exemplo, carreira e dinheiro é isso: estagnação profissional, perda de uma promoção, ou renúncia a oportunidades, de repente seu chefe vai te dar uma promoção, e aí você não se sente ali capaz, e aí vai ter alguma coisa, tá entre você e uma outra pessoa, e a outra às vezes se apresenta de uma forma mais ativa, aparece mais, faz mais, se posiciona melhor, e aí ela se reluz, se sobressai ali, e aí você perde a promoção, né? Muitas vezes questões, oportunidades financeiras, por ter medo, receio de negociar, então, que nem eu estava dando exemplo do contrato. Às vezes é um contrato de prestação de serviço, eu vou fechar aqui um protocolo de atendimento, mas eu ponho o meu preço lá embaixo, porque eu fico com medo que as pessoas achem que vai ser caro. Quer dizer, eu estou tendo que olhar para a confiança sobre o meu valor pessoal, sobre o meu trabalho, sobre o que eu já sei, né? Que às vezes a gente sempre acha que tem que saber alguma coisa a mais. Aí vai atrás de mais um curso, mais uma questão, mais um desenvolvimento, aí perde mais tempo, né? Eu vejo muita gente hoje, por exemplo, então agora eu preciso fazer um curso de IA para aprender a IA. E aí o negócio vai indo, né? Porque você vai cada vez colocando um obstáculo na sua frente para você tá um pouquinho mais invisível ali, né? Nas relações, relacionamentos, dinâmicas de desequilíbrio. Então, esses exemplos que vocês trouxeram, dificuldades de impor limites, mais aí nesses exemplos que vocês trouxeram, né? E muitas vezes esse lugar mesmo de aceitar menos do que merece. Então, a confiança, ela também passa desse lugar do merecimento. É muito importante a gente trabalhar isso, porque daí a gente consegue se posicionar de uma outra maneira, né? E essa parte da visibilidade. Então, a gente vai falar de ocultamento, né? Ocultar talentos, ideias valiosas que muitas vezes a gente não coloca. Aí já viu isso? Tipo, tá lá numa reunião, eu tive uma excelente ideia, eu ia falar, mas aí eu fiquei meio com vergonha, não falei, não me posicionei, aí daqui a pouco meu colega vai e fala uma coisa similar do que eu pensei que eu tinha para falar. Puf, meu chefe viu a outra pessoa e não viu o que eu tinha para dizer, não me posicionei, né? Então, ideias valiosas que nunca são ditas, e aí muitas vezes a gente vai entrando nesse lugar da percepção mesmo de ser invisível, né? Tipo, poxa vida, não estou sendo vista, né? E aí pode ser em qualquer lugar isso, em qualquer área, né? Me colocou de relacionamentos. Paty colocou que não se identifica nenhuma área. Você já consegue falar, já consegue se posicionar tranquilo. Às vezes a gente não E consegue colocar os limites justamente nesse lugar, né? Que a gente fica receosa com o que o outro vai pensar, se o outro vai se magoar, se aí a gente vai sofrer algum tipo de represália, né? Ou uma lei do silêncio, ou se for família, as pessoas vão ficar falando, achando, né? Então aí a gente vai o quê? Vai se apagando, né? Só que aí é isso. A gente precisa ter confiança para sustentar a nossa presença em qualquer área, cenário ou sim, relação, relacionamento que a gente esteja. E por mais que a gente sim, tenha esse receio, esse medo, né? Quando a gente tem a confiança, é como se a gente se permitisse continuar, mesmo apesar desse sentimento. E aí é muito legal que vocês trouxeram, porque você se coloca em movimento, né? E aí isso naturalmente muda o resultado. Por quê? Se eu fico esperando o medo desaparecer, ou se eu fico quieta pensando no que os outros vão dizer, eu posso ficar ali anos esperando, anos ali paralisada, sem ter essa evolução, sem ter esse crescimento, sem ter esse lugar, né, de posicionamento mesmo. Então,
Se eu entendo que a confiança é a capacidade de permanecer mesmo com desconforto, e aí a gente entra nesse lugar que vocês trouxeram, seja na exposição digital, seja nos relacionamentos e nas relações, a gente consegue, né? A gente começa a construir algo real, ou seja, a gente sai desse lugar da estagnação. Então, se a gente for pensar, por que eu chamei de confiança real, né? Que eu quis fazer uma relação com a vida real, com a nossa relação de confiança no dia a dia, em todas as situações. Então, não é só sobre uma autoestima elevada, então às vezes a gente ouve, né, as pessoas se relacionarem. A pessoa é confiante, ela tem uma autoestima elevada, né? Não é só isso. Ela é confiante, então ela é motivada, ela vai, ela faz. Ela é confiante, ela pensa positivo, confia que tudo vai dar certo e pronto. Não, a confiança real, ela fala muito mais sobre a autorreferência, ou seja, a referência que a gente tem, a imagem que você tem de si mesma, que você constrói. Fala sobre regulação emocional, e aí é isso que a gente vai estar trazendo, trabalhando, alinhando, olhando, porque como que acontece, né? O que acontece com o meu corpo, que eu bloqueio, que eu paraliso, que eu não falo, que eu deixo de me expor, que eu prefiro ficar quieta, que eu falo sim de querendo dizer não, né? Então aí entra também na coerência interna, como que isso faz sentido e eu alinho isso. E a nossa tolerância à exposição. Então é muito mais a gente conseguir se manter inteira sobre essas pressões e a gente conseguir parar de fugir de si mesma ou de só querer agradar ali os outros, né? Então, eu gosto muito de organizar isso em 3 pilares. Então, justamente, esse primeiro pilar da clareza interna. Então, quem eu sou, o que importa para mim e o que eu não negocio mais. Porque sem essa clareza interna, qualquer pressão externa que tiver vai me desorganizar. Então, a gente vive isso nesse lugar aqui também. Seja de relacionamentos, que nem vocês trouxeram, seja de exposição, seja no trabalho, seja com outras pessoas. Ou seja, eu começo a deixar a me abalar por conta, né, dessa falta de clareza interna. Então, se eu tenho a clareza de quem eu sou, o que é importante para mim e o que eu não negocio mais, e aí os exemplos que vocês trouxeram faz bastante sentido, eu já consigo ter uma outra postura, né? Segundo lugar, regulação emocional e corporal. Se eu não tenho isso, você pode até entender que está tudo bem mentalmente, mas na hora H, quando você sentir algum tipo de pressão, então, seja na hora da exposição, seja na hora, né, da questão que nem você falou das mulheres que vêm falar, achar, questionar, criticar, o seu corpo não vai acompanhar. E aí, sem querer, você trava, ou bloqueia, né? Fica ali meio paralisada com relação a isso. E o nosso terceiro pilar seria esse lugar justamente da sustentação da presença, que é você continuar sendo vista sem se retrair, sem se diminuir, então se posicionar, manter a sua fala, o que você tem a dizer, né? É você, de repente, se você tiver que cobrar alguma coisa de alguém ou alguma situação, que nem a Paty falou sobre respeito, né? Eu quero que elas me respeitem. Então é isso, cobrar, se posicionar, né, sobre respeito sem culpa, livre, leve e solta. É você se permitir existir e ser quem você é, sem ter que pedir licença o tempo todo, porque ali, se elas estão falando, se elas estão achando, se elas estão criticando, se elas estão reclamando, né? Então eu tenho que, será que eu vou fazer isso? Vai ser mais chato? Vai vir mais falação? Vai vir mais reclamação? No caso, será que eu vou ali no digital e aí será que o que eu estou falando faz sentido? Não faz sentido? Como que eu consigo, né, me posicionar? E aí aqui tem uma frase bem interessante que eu trouxe para vocês, que é justamente isso, né? O nosso sucesso, o nosso crescimento, a nossa realização pessoal e profissional, tudo isso, né? Inclusive as pessoas, né? Quando a gente tem que se posicionar, então esse sucesso ele não vai testar o quanto que você sabe, não vai ser só sobre currículos e diplomas, né? Mas sim o quanto que você suporta ser vista.
E aqui é um lugar que é muito interessante da gente ter essa consciência, porque se eu não estou bem comigo mesma para, né, conseguir me posicionar, ser vista, eu fico paralisada, eu fico bloqueada. Então, nesse momento agora, eu queria convidar vocês para a gente fazer uma pequena ativação. Justamente nesse lugar. Cada uma vai sentir. Depois eu vou abrir para a gente conversar um pouco mais, para vocês colocarem, né? Mas justamente para vocês sentirem aonde que isso de repente pega ali um pouquinho mais, como que eu posso me colocar numa visão de um cenário atual versus um cenário diferente de possibilidades. Pedir para vocês então fecharem os olhos, respirar profundamente. Vai sentindo de repente se você estiver sentada, os seus pés no chão, ou se você estiver deitada, o seu corpo, a presença, o peso. Vai relaxando o maxilar, solta os ombros. Vai olhando o cenário da sua vida hoje, o lugar que você está, nas suas relações, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu projeto de carreira, nos seus sonhos, na sua relação financeira. Se você não tivesse medo do julgamento, qual decisão você já teria tomado? E agora eu te convido que você vá um pouco além. Imagina a versão sua que não precisa mais se encolher para caber. A versão sua que fala sem se retrair, sem pensar no que os outros vão julgar, dizer. A versão sua que entra em ambientes importantes sem se provar, que cobra sem culpa, que se posiciona muitas vezes sem se desculpar pela própria presença. Você se visualizando nesse cenário, como estaria a postura dessa mulher? Como é a voz dessa mulher, dessa sua versão, que age desse jeito, que se posiciona nesse lugar? Como é o olhar dessa sua versão, dessa mulher? Como é o corpo? Como essa mulher se veste? Como é a energia, a vibração, a presença dessa mulher? Saiba que essa versão sua, essa mulher, ela já existe. E se talvez você não está nesse momento hoje, se reconhecendo nesse lugar, é porque talvez esteja faltando sustentação, confiança, postura, posicionamento. Talvez esse é o lugar que você precisa alcançar e tomar na sua própria vida. Esse lugar da protagonista. A que não tem medo de se expor, a que sustenta a sua presença, a que fala com confiança, a que aparece, que brilha, que se permite ser quem é,
independente do que os outros vão pensar. Somente quando a gente toma as rédeas, sobe nesse palco, é que a gente consegue sustentar verdadeiramente quem somos, independente do que vão pensar, independente do que vão dizer, se vão gostar, se vão se magoar. Esse é o meu valor, esse é o meu preço, é isso que eu cobro pelos meus serviços. E quando a gente sustenta essa energia, a gente vibra, a gente também magnetiza clientes que estão na mesma frequência. A gente consegue sustentar a nossa voz num momento de exposição, mesmo em situações de desafios. Visualizando essa mulher, o que falta para você chegar nesse lugar? O que falta para você subir nesse palco de uma vez por todas, sem culpa? Qual é a permissão que você precisa dar a si mesma? Inspira profundamente. Vai voltando devagarzinho. Como que é essa mulher maravilhosa? Como é a sua versão protagonista da própria vida? Vai movimentando o corpo, me sentindo no seu momento, abrindo os olhos. E se você quiser escrever no chat ou compartilhar uma palavra ou uma frase do que você percebeu agora, do que você sentiu, ou do que você visualizou, como que você acessou essa sua versão. Vivendo a sua verdade. Sim, é maravilhoso isso, né? Quando a gente vê que a gente pode viver a nossa verdade sem culpa, se permitindo, né? Hoje eu senti muita gratidão por eu não ter desistido quando nada fazia sentido. Sim, isso é muito potente, né? Porque às vezes é isso, a gente está tão perdida, tão insegura, tão se achando lá embaixo, que você se olha no espelho, você não se reconhece, você se abandonou de si mesma, se largou de corpo, mente, espírito, tudo, né? E aí, como é que a gente constrói um caminho de confiança nesse lugar? Porque daí você se olha no espelho e você fala, meu, quem sou eu? Né? Cadê eu? O que eu sou? Onde eu fui parar? E aí, quando a gente volta, né, a construir esse caminho da própria potência, da própria verdade, é esse lugar que a gente meio que se torna imparável, né? A gente, justamente, a confiança é esse lugar do movimento, né? Da gente ir com medo mesmo, né? Então, justamente, é esse momento quando você identifica que você não pode mais viver abaixo do que você é capaz, né? Quando a mulher reconhece isso, e esse momento não tem nada a ver com ego, né? Tem muito mais a ver com integridade, com a gente reconhecer quem a gente é, com o nosso valor. E aí essa mulher, essa nossa versão, ela não vai precisar virar outra pessoa, ser outra pessoa para agradar, para ser aceita, para pertencer, né? É nesse momento que a gente escolhe parar de se abandonar, parar de se diminuir, né? Parar de negociar com a própria potência e parar de negociar com os outros também, porque muitas vezes a gente faz isso, né? A gente vai se moldando, vai se diminuindo um pouquinho aqui e ali, faz um negocinho ali porque vai agradar, não vai magoar o outro, né? E aí, quando vê, a gente está cada vez mais distante de nós mesmos, da nossa potência, da nossa verdade, vai perdendo a confiança, vai se desconectando do nosso valor, do nosso corpo, da nossa imagem, de tudo, né? Quando a gente honra a nossa história, sim, a gente honrar a nossa história faz muita diferença, né? É muito legal isso, porque me lembrou, não sei se vocês viram, eu comentei
nos stories esses dias que esse final de semana o Ri me chamou para ir num jantar de negócios da empresa que ele trabalha. Ele trabalha há mais de, sei lá, 25, 30 anos, e eu nunca tinha sido apresentada a ninguém, nenhum dos chefes, nada. E era um jantar de negócios com clientes internacionais que vinham da Alemanha, mais a chefe dele. E ele falou assim, no sábado, que ele estava lá trabalhando, no sábado, hora do almoço, eu falei, então, você quer ir jantar com a gente? Não, 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 vai ser num restaurante X, tipo, super chique também, e duas alemãs, então a noite toda vai ser em inglês, né, traduzindo. E vai estar a minha chefe, e vai estar o meu colega de trabalho com a esposa dele também. Meu, se você não tá com a sua, honrando a sua história, sabendo o que você o que você fez, o que você faz, né? Toda a sua potência, toda a sua capacidade, qualquer mulher tremeria na base, ou ia dar uma desculpa e falar, eu tinha tipo 4, 5 horas para organizar um cabelo, uma unha, uma roupa e estruturar a minha presença confiante para ir, né? Então, se a gente não, que nem você colocou aqui, né? Eu não vou negociar, eu vou lá e eu vou ser o que eu sou. Eu vou lá e eu vou sustentar a minha presença, né? Eu sei a minha história, o que eu vivi, eu sei, eu vou falar inglês, o inglês que eu sei, porque também é isso. Se a gente entra na autossabotagem, ai, mas eu não falo direito, nossa, mas eu vou ter que falar inglês? Não, então não vou. Às vezes, inglês, por exemplo, é um super limitante de carreira, de pessoas que querem uma vaga de emprego, de se posicionar. Às vezes, uma mulher que quer viajar sozinha e ela, às vezes, não tem coragem, confiança, porque acha que não fala o suficiente. Gente, tem tantos universos que a confiança passa na nossa vida, né? E que se a gente não constrói isso. E outra, imagem pessoal. Eu vou lá sustentar a minha imagem. Eu vou lá sustentar ser a parceira dele. Que roupa que eu vou, cabelo, maquiagem, acessório, tudo. A mulher, se ela quiser, ela entra num universo de sombras e cobranças que ela paralisa, né? Então a gente construir isso, né? Dessa vez não vou, negócios dos outros, não vou negociar. Ah, não vou negociar. Sim, eu vou ser eu mesma, eu, né? Vou me sustentar, a minha presença, a minha confiança. Exato. Então, isso passa por vários cenários, né? Então, quando a gente sustenta essa confiança, aí que vem a história. A nossa vida inteira começa a se reorganizar, porque tá. Então, eu sei que eu tô pronta. Respeita a minha história, né? Eu sei que eu posso. Eu já busquei autoconhecimento, eu já busquei desenvolvimento, eu já estudei horrores, já fiz 1 milhão de formação, de não sei o que lá. Eu sei que eu sou capaz, sou uma super profissional, ou sou uma mulher incrível, né? O que vai acontecer? As oportunidades vão aumentar, porque eu vou começar a me expor, eu vou começar a me posicionar, eu vou começar a sustentar o meu brilho pessoal, a minha imagem pessoal, a minha confiança, eu vou começar a ser vista. As coisas começam a girar, os negócios começam a acontecer, o dinheiro começa a entrar, a renda, né, a crescer, as suas relações começam a mudar, as suas decisões aceleram, porque quando a gente não tem esse lugar do pilar da confiança, muitas vezes a gente quer fazer uma coisa, mas a gente titubeia, tem uma dúvida, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu faço, será que eu não faço, né? O que acontece? É como se você estivesse fazendo todo um trabalho de fortalecimento dessa sua identidade pessoal, né? Porque não adianta, não vai ser o mundo que vai mudar primeiro para depois a gente, né? É justamente quando você muda a sua posição dentro do mundo, a forma como você se posiciona, a forma como você sustenta a sua presença. Foi um exemplo que eu dei aqui para vocês, né? Mas vamos supor que eu vou lá e poderia, sei lá, que nem aconteceu, eu falei do meu trabalho, trabalho com mulheres, tarará, tarará. A chefe dele ficou interessada, já quer marcar uma sessão comigo de nananana. Se eu não tivesse ido, eu não teria tido essa oportunidade, vamos assim dizer. Quem não aparece não é vista, né? Esse que é a história toda. E aí o que acontece? Você começa a ocupar na prática um lugar totalmente compatível com a mulher que você é. E sabe o que é uma delícia? Porque quanto mais a gente faz isso,
mais a gente vai se fortalecendo, mais a gente vai confiando, né? Porque é uma cordinha que uma coisinha puxa a outra. Então você vai se sentindo incrível, maravilhosa, e aí você tem confiança para fazer mais não sei o quê, e aí você dá o próximo passo aqui, ali, naquela relação, né? Se posiciona. Serei educada, ó, sempre. Porém, não negociarei. Eu vou ser educada, mas eu vou Exatamente. outra evolução aqui do desenvolvimento, né? Se a gente está olhando para tudo isso que costuma surgir na nossa vida, os lugares que muitas vezes a gente se sente ou mais travada ou mais bloqueada, né? Vocês podem estar pensando assim, tá, eu entendi tudo, faz tudo muito sentido, eu me identifico aqui, aqui eu não me identifico tanto, eu vivo isso nessa forma, eu vivo isso aqui, mas como que eu aplico isso na minha vida? Como que eu coloco isso na minha vida específica, né? Porque cada mulher vai ter um ponto ali que ela vai se retrair num lugar diferente. Então, uma vai se retrair no trabalho, a outra vai se retrair no amor, né? Num relacionamento, às vezes não consegue se posicionar tanto na relação, ou numa questão de dinheiro, de visibilidade, de exposição, né? E aí, como que você lida com isso, com esse lugar, com talvez esse lugar da retração, do bloqueio, dessa confiança? Então, aqui, para a gente ir finalizando, né? Justamente esse lugar que quando a gente vai ocupando o nosso lugar, as oportunidades vão acontecendo, as rendas vão aumentando, as relações vão se resolvendo, e a gente vai tendo mais confiança, inclusive, para tomar as decisões, né? Então, também, se vocês quiserem, eu vou começar a abrir um novo espaço e aí eu vou abrir abertamente, mas hoje eu fiz esse encontro para trazer numa questão mais prioritária, né? Num um momento meio de antecipação, né? Se vocês quiserem trazer um lugar de reposicionamento, de olhar para esse lugar da confiança, da imagem, desse reposicionamento mais profundo, né? Eu vou trazer um encontro individual Tá. exclusivo, desenhado para mulheres que sabem que não nasceram para viver pequenas, que estão prontas para ocupar o seu lugar, que querem de verdade, né, trazer esse posicionamento mesmo, né? E aí olhar e a gente trabalhar com os bloqueios invisíveis, então a gente conseguir identificar, né, onde que são os padrões limitantes, quais são as questões que impedem a sua expansão, seja energeticamente, emocionalmente, fisicamente, né? Como que a gente ajusta esse posicionamento, de que forma que a gente faz um refinamento da sua presença, da sua autoridade. Então, às vezes, entra muito no que vocês trouxeram. Como me posicionar, como conseguir falar, o porquê que eu não consigo falar nesse momento, o porquê que eu não consigo me posicionar, né, agora. Então, se vocês sentirem de olhar para isso de uma forma mais profunda, de ajustar esse refinamento da sua presença, de autoridade, né, no ambiente profissional, no ambiente pessoal, eu vou trazer aqui uma oportunidade, amanhã eu vou colocar lá também para as meninas, de um próximo passo. Como que é esse próximo passo para eu ter mais clareza? Como que é para eu conseguir me aprofundar e dar um primeiro movimento? Né? Não é um encontro de aconselhamento, né? Eu acho que eu devia fazer isso. Não, é um encontro em que eu vou olhar junto com você, né, de forma precisa, exatamente aonde que a sua potência está bloqueada, quais são os padrões que sustentam essa retração, esse bloqueio, que me impedem de falar, de me posicionar, de agir, de resolver, né? Qual o próximo movimento possível, por menor que ele seja, porque às vezes é isso, a gente se trava num nível que a gente não consegue dar o próximo passo, né? Ou a gente se questiona, ou a gente titubeia, né? E como sustentar esse movimento, porque não adianta a gente falar, ah, então agora minha vida tá assim, mas aí eu preciso fazer isso, e aí eu faço isso 2 dias e eu não consigo mais fazer isso, eu não consigo mais sustentar. Então é um encontro de aprofundamento, onde a gente trabalha justamente esses bloqueios invisíveis, esses padrões limitantes, esse ajuste de posicionamento e esses próximos passos de uma forma mais clara, né? Então, justamente nesse lugar que você sabe que você pode mais, mas que você não quer mais perder tempo tentando sozinha. Então, eu tô aqui patinando, fazendo, e eu não tô vendo como sair disso, eu não tô vendo como caminhar, né?
Então, a ideia é justamente essa, trabalhar com poucas mulheres por vez, então eu vou ter poucas vagas, porque justamente é um trabalho muito pessoal, muito direcionado. Nesse primeiro encontro, é um encontro para a gente abrir esse campo de clareza, de alinhamento e desbloqueio energético e de definição de primeiros próximos passos para que a gente consiga sustentar sem grandes expectativas, porque às vezes é isso, a gente coloca, quando eu fizer isso, daí vai acontecer isso, quando tal coisa acontecer, aí eu vou tal coisa fazer, e aí eu não faço, e aí eu fico parada, e aí eu fico estagnada, porque eu estou esperando os astros e tudo na minha vida se alinhar para que eu possa dar o próximo passo. Então, é um trabalho que exige profundidade, é um trabalho que exige presença, atenção real, e que eu estou disponibilizando, vou começar a abrir isso. Então, a aula aqui, o primeiro encontro, né, de uma forma mais prioritária para vocês que estão aqui. Depois eu vou divulgar isso ali no nosso grupo também, chamando, explicando uma a uma. E aí depois eu vou abrir para as redes, né? Então, se vocês sentirem que, de repente, que vocês ouviram, que faz sentido, que, né, em algum lugar eu preciso realmente me movimentar, ajustar, alinhar para crescer, né? Porque é isso. É o que eu falo, eu vou crescendo e eu vou levando as mulheres comigo, né? Então, eu sei que eu posso mais, eu sei que eu vim aqui para não ser pequena, para não ficar limitada, para não me colocar numa caixinha, para não deixar de brilhar o meu brilho, a minha presença. E eu sei que quem está aqui comigo também sabe isso de si mesma, tá? Então, depois, se vocês quiserem, a gente conversa, o próximo passo já está disponível, e se você sentir que é o momento, você vai saber, eu vou entrar em contato depois e aí a gente vai alinhando, tá bom? E antes da gente encerrar, eu queria trazer uma coisa assim, bem também importante de tudo que a gente falou, mas que é simples, se a gente consegue manter isso com clareza e sustentar na nossa mente, que é você não precisa se tornar uma outra pessoa. Então, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro, aí aquilo, né? Óbvio que a gente vai trabalhando lapidações, né? Somos mulheres diamantes, vamos nos autolapidando, trabalhando o autoconhecimento, desenvolvimento, mas o ponto mais importante da chave desse lugar da confiança é a gente parar de se diminuir, parar de se apagar, parar de querer ser menos para caber, parar, né? Então, a gente precisa justamente o oposto. Brilhar cada vez mais, sustentar os nossos pilares de confiança, para que a gente possa cada vez mais ir alcançando novos níveis e novos voos, né, de realização, de sucesso pessoal, de sucesso profissional, emocional, como um todo. Vocês querem compartilhar alguma coisa antes da gente encerrar? Falar alguma coisa? Deixa eu ver quem está aqui. Eu não... Gratidão pelo seu tempo, pelos seus ensinamentos. Inclusive, você é uma das partes da minha ferramenta, do meu processo de cura, porque o Ho'oponopono eu aprendi com você, né? Foi uma ferramenta que foi você quem me apresentou. Inclusive, me ensinou a falar de uma forma diferente sobre a patologia. Então, você falou, para de afirmar que você tem, você tem. E foi a partir dali que eu fui mudando e eu A programação mental viva, né? O nosso corpo escuta. E o Ho Oponopono hoje ele faz assim parte da minha rotina matinal, né? E agora até meu esposo começou a fazer, inclusive ele acabou de me mandar uma mensagem, o Ho Oponopono que eu tô fazendo. Incrível! E é isso, então é só isso, muita gratidão. Depois que você me mandar aí tudo certinho, eu vou avaliar com muita honra. Eu também agradeço a presença. Eu conheço o seu trabalho é incrível, eu amo o Cacaucito com você. Aliás, estou precisando marcar uma nova data. Esse ano eu não abri nenhum ainda. Todo mundo está me pedindo. Precisamos urgente de um cacaucito. Mas agora, além disso, eu estou fazendo um desenvolvimento em trauma, assim, então tô aprofundando, sabe? Então aí a gente vai chegar bastante em várias coisas. É um conjunto, é de dentro para fora, é consultoria de imagem, é emoção, é psique, é tudo. Agora eu quero trabalhar bem fortemente essa coisa da confiança. Então, hoje, até o momento que a Paty falou, eu não me identifico, né? Porque hoje, na verdade, eu trouxe mais focada nesse lugar da confiança, da exposição, do trabalho, do profissional, né? Onde que isso limita em não conseguir vender, em não conseguir
fazer uma transição de carreira, em não conseguir expor um contrato, uma promoção, né? Mas eu vou trazer próximos também encontros sobre confiança em outros cenários. Então, a gente vai sempre fazendo isso também. Muito grata por essa oportunidade, viu? A vocês duas. Foi muito bom trocar experiências, enxergar uma segunda e uma terceira opinião. Sim, bora. Bora estruturar esses nossos pilares. Tá joia, então. Colocar a nossa protagonista em ação, hein? Com certeza. Ativar. Ok.